Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma live, e é um privilégio poder estar aqui com vocês. Meu nome é Eliezer, eu sou pastor e faço parte da família Verbo da Vida. Eu quero desafiar você a se inscrever no nosso canal, eu quero desafiar você também a curtir, compartilhar e nesse momento ser um instrumento da parte de Deus para abençoar muitas pessoas, seus amigos, seus familiares, pessoas que fazem parte do seu convívio. Então compartilhe essa live, fique conosco, porque vai ser um tempo precioso. Nós vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor, e eu gostaria que você, tendo a oportunidade, orasse conosco. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças, esse é o dia que o Senhor fez. E nós nos alegramos porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, é um Pai que cuida dos seus filhos. Eu me submeto ao ministério do Espírito Santo, à unção de ensino, eu me submeto a Ele como meu treinador, eu me submeto a Ele como aquele que me guia, como aquele que me ensina todas as coisas. Eu oro também para que luz possa chegar ao entendimento de todos os nossos ouvintes, que o espírito de revelação e de sabedoria possa estar atuando e que essa pessoa possa crescer, ela possa chegar ao pleno conhecimento do plano e do propósito que o Senhor tem para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo João capítulo 14, a partir do versículo 16. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo, como desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, versículo 16, está escrito: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É interessante que Jesus, ele passou mais de 3 anos com os seus discípulos. Após iniciar o seu ministério, esteve com eles praticamente durante boa parte do tempo. E o Senhor estava ali com eles ensinando, o Senhor estava ali com eles como um treinador, como um amigo, como um professor. O Senhor estava ali constantemente fazendo parte da vida desses discípulos. Mas agora chegou o momento em que Jesus havia terminado o seu ministério. E Jesus agora precisava ir levar o sacrifício ao Pai para que o Consolador, para que o Espírito Santo pudesse vir para estar com os discípulos, para estar com todos aqueles que crescem na sua promessa, no seu propósito para sempre. E agora os discípulos recebem essa instrução do Senhor, dizendo que ele precisaria ir ao Pai, mas que eles não ficariam órfãos, eles não ficariam sozinhos. E eu acredito que naquele momento os discípulos ficaram apreensivos, naquele momento os discípulos ficaram preocupados, porque Jesus esteve com eles ali durante 3 anos, pessoalmente, fisicamente, ensinando, cuidando, e agora o Senhor estava indo, o Senhor estava deixando eles. Mas o Senhor fez uma promessa: eu vou rogar ao Pai. Quando eu chegar ao Pai, eu vou rogar ao Pai por vocês, e Ele vos enviará outro Consolador. E é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho com vocês. A palavra outro aqui, ela se refere a uma palavra que no grego quer dizer allos. É a palavra que significa um da mesma espécie. Ou seja, Jesus estava dizendo que quando ele fosse, ele enviaria um que era igual a ele, da mesma espécie. Assim como Jesus era e é a expressão perfeita, a própria imagem, a natureza do Pai. A palavra allos nos diz que o Espírito Santo representa perfeitamente a vida e a natureza de Jesus Cristo. Então, essa palavra allos, ela carrega
esse sentido que Jesus estaria deixando alguém que era como ele, da mesma espécie. Nós podemos compreender isso de uma forma melhor quando nós olhamos para o próprio relacionamento de Jesus com o Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 8 e 9, o texto nos diz que houve um momento em que Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta de Jesus foi a seguinte: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, há tanto tempo eu estou com vocês e não tens me conhecido? Quem vê a mim, Jesus dizendo, quem olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai, em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Tudo que eu ensino, tudo que eu transmito para vocês, a minha forma de agir, a minha forma de proceder, eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Ou seja, o escritor aos Hebreus vai dizer, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é o resplendor, a expressão exata da glória do Pai, ou seja, ele é a expressão exata do Pai. O próprio Jesus disse, se você não quer crer, se você não quer entender pelas coisas que eu tenho feito, pelas coisas que eu tenho ensinado, creia pelo menos pelas mesmas obras, porque eu não faço nada diferente daquilo que o Pai faz. É interessante que esse versículo ele poderia ser traduzido desse modo. Olha que coisa interessante. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará alguém que é exatamente como eu em todas as maneiras de ser e de proceder, na maneira de pensar, na maneira de atuar, na maneira de ver as coisas, na maneira de fazer as coisas. Quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador estiver aqui com vocês, ele vai estar com vocês, ele vai estar habitando com vocês e ele vai ser exatamente como eu. Ele vai agir como eu, ele vai pensar como eu, vai ser exatamente como se eu estivesse presente com vocês. Pensamos e nos comportamos e agimos de modo igual. Então esse é o significado da palavra outro, da palavra allos. Agora é interessante que ele fala sobre a expressão consolador, a palavra consolador, em algumas traduções a palavra conselheiro. Essa palavra consolador, ela foi extraída da palavra grega parakletos. Essa palavra era usada primeiramente no sentido jurídico, a fim de denotar alguém que defendia uma causa em favor de alguém no tribunal. Então, o primeiro sentido dessa palavra parakletos era um sentido jurídico, alguém, um advogado, que defendia a causa de alguém diante de um tribunal. Ela descrevia também um ajudador ou um assistente pronto para ajudar e para fortalecer alguém que estivesse precisando. No caso aqui, alguém que ele estava assistindo aqui pessoalmente. Também usada para conselheiro ou consultor pessoal. Essa também pode ser a imagem de um treinador treinando os seus alunos. Então, essa palavra consolador, no original, parakletos, ela carrega todas essas nuances, ou seja, é um advogado, é um conselheiro, é um assistente pessoal, é um treinador, intercessor, fortalecedor. Então, Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu vou, e quando eu chegar ao Pai, eu vou enviar outro Consolador, e ele vai estar com vocês, ele vai ser um advogado, ele vai ser um ajudador, ele vai ser um treinador, ele vai ser um intercessor. Quando nós pegamos essa palavra paracletos, eu quero trazer isso aqui também como fundamento para você entender esse privilégio que nós temos hoje de sermos a habitação do Espírito Santo, de carregarmos a presença do Espírito Santo 24 horas conosco. Essa palavra, quando nós dividimos ela para e kalel. As partes que compõem essa palavra, por exemplo, a palavra para, ela significa proximidade. Ela fala especificamente de estar muito próximo, muito íntimo de alguém.
Ou seja, essa palavra só era usada para direcionar um relacionamento íntimo. Por exemplo, Paulo usou essa palavra para se referir a Timóteo, o seu discípulo, o seu amigo íntimo, porque Paulo tinha um relacionamento muito íntimo com Timóteo. Eu poderia usar essa palavra para me direcionar à minha esposa, eu poderia dizer que a minha esposa ela é para a mim, ou seja, nós temos proximidade, nós temos intimidade. Essa palavra ela não era usada para descrever um relacionamento com uma pessoa estranha, mas somente como alguém que realmente você tem intimidade, alguém muito próximo de você. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado para estar ao nosso lado, para ser bem próximo, para desenvolver um relacionamento íntimo conosco. O Espírito Santo, ele está perto de nós, ele está ao nosso lado em todo o tempo, ou seja, sendo aquele assistente pessoal. Se você precisa de consolo, ele está lá. Se você precisa de um advogado, ele está lá. Se você precisa de um conselheiro, ele está lá. Isso é muito forte. A outra palavra, que é Kalel, é a segunda parte, é a palavra que completa essa palavra Paracletos. Essa palavra significa convocar ou chamar. Mas essa palavra não era usada simplesmente para alguém que estava convocando ou chamando em um contexto geral, mas num contexto específico para descrever um chamado específico. Por exemplo, Paulo usou essa palavra na sua carta aos Romanos para falar a respeito do seu chamado apostólico, ou seja, o tipo de chamado com uma intenção, com um senso de direção, com um propósito específico. Então, essa palavra ela era direcionada de uma forma específica para se relacionar ao chamado de alguém. Então, o Espírito Santo, ele foi chamado especificamente para estar ao nosso lado, para ser o nosso ajudador nesse mundo. Esse é o propósito principal da pessoa do Espírito Santo, do nosso Consolador. E por que eu fiz questão de trazer todos esses conceitos, esses fundamentos? Porque hoje nós nos relacionamos com o Espírito Santo, às vezes de uma forma muito distante. A percepção que muitas das vezes nós temos do Espírito Santo é como se ele fosse uma coisa, e pensamos no Espírito Santo como uma pomba, porque essa foi a figura que os escritores, que os evangelistas descreveram lá nos evangelhos, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus. Descrevemos o Espírito Santo como fogo, porque essa foi a figura dele manifestando lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas é uma figura, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O pronome usado aqui no Evangelho de João, tanto no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, você vai encontrar diversas vezes, é um pronome pessoal. Sempre quando se dirigia ao Espírito Santo, usava esse pronome pessoal. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele foi enviado para estar com você todos os dias da sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que ele nos assiste, ele nos ajuda em nossas fraquezas. A Bíblia diz que ele intercede por nós, ele é intercessor. Além de ajudador, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele consegue orar e interceder por nós segundo o plano e o propósito de Deus. Eu quero trazer aqui 2 textos que têm mexido muito comigo. Eu quero pegar aqui um no Antigo Testamento, falando a respeito de Davi, e nós sabemos que aqui na Antiga Aliança, mesmo esses homens como Davi, que tiveram uma proximidade, um relacionamento muito íntimo com Deus, nenhum deles tiveram o Espírito Santo habitando dentro deles. O Espírito Santo vinha sobre a vida desses homens, mas não podia permanecer, não podia habitar. Mas Davi desenvolveu um relacionamento tão próximo de Deus, ele tinha uma percepção tão grande da direção do Senhor sobre a sua vida, que lá em Samuel, no capítulo 2, 2 Samuel, no capítulo 2, existe um texto que é muito forte para entendermos essa participação da pessoa de Deus na nossa vida, como ele quer participar, como ele quer trazer direções, como ele quer trazer conselhos, como ele quer nos ajudar. Em 2 Samuel, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: passando algum tempo, perguntou Davi ao Senhor: devo ir
para uma das cidades de Judá? Essa foi a primeira pergunta de Davi. O contexto aqui fala daquele momento em que Saul havia morrido, após perseguir por um longo tempo a vida de Davi. Então, Saul havia morrido, Davi lamenta muito a perca da vida de Saul, e nesse momento aqui, no início do capítulo 2, passando algum tempo, Davi vem e pergunta para o Senhor: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Devo ir para alguma das cidades de Judá? E ele ouve de uma forma clara: sim. Só que Davi não se contentou apenas com um sim de Deus: devo ir para algumas das cidades, sim. Ok, mas Davi diz assim, e agora eu estou parafraseando: Senhor, seja mais específico. E aí, na parte B do versículo, ele pergunta: para qual cidade? Ou seja, o Senhor já falou que eu devo ir, agora para qual cidade? E o Senhor responde claramente para Davi: para a cidade de Hebrom. Olha, eu poderia pegar aqui diversos textos mostrando esse momento de Davi, sempre quando ele ia partir para uma batalha, sempre quando Davi ia enfrentar um desafio, ia diante dos seus inimigos, ele tinha essa dependência de Deus. Não era pelo fato dele ser um rei, dele ser um guerreiro e ter um exército treinado, que ele abria mão dessa direção de Deus, que ele abria mão de estar com o Senhor e ser guiado pelo Senhor. A Bíblia diz que sempre quando Davi ia partir para uma batalha, ele consultava o Senhor e sempre esperava um sim do Senhor, sempre esperava uma direção específica da parte do Senhor. Eu estou falando aqui da antiga aliança, eu estou falando de um homem que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Mas eu quero dizer para você, querido, você que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o Paracletos, você tem o Consolador, você tem o Intercessor, você tem o Conselheiro, você tem alguém que está pessoalmente para te assistir aqui na terra. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos delicados na terra. Agora, recentemente, nós estamos passando por esse processo da pandemia. Muitos de nós estamos sobre diversas pressões em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero dizer algo para você, querido. O Senhor não te deixou mal acompanhado. O Senhor não deixou qualquer um com você. O Senhor não deixou você apenas no cuidado da figura dos seres celestiais como anjos. Sabemos que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Isso já é maravilhoso. Mas Ele pessoalmente, através da pessoa do Espírito Santo, Ele está com você. Não temos Jesus aqui como os discípulos tinham naquele contexto fisicamente, onde eles podiam ver e podiam tocar. Mas deixa eu te dizer, nós somos privilegiados, porque Jesus não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele estava numa condição física, então ele não podia dar atenção para todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo, ele está comigo aqui agora, ele está com você e agora, aonde você está acompanhando essa live. Ele está com centenas, milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo, e ele pode responder orações específicas de milhares e centenas de pessoas ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Ele pode dividir a sua atenção com todos nós ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, Ele tem essa capacidade e você deve usufruir dessa capacidade. Você deve desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu observo que Jesus, ele investiu parte do seu ministério diariamente para estar com o Espírito Santo, sabe? Em Lucas capítulo 4 diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia diz que ele voltou do deserto no poder do Espírito Santo. Em todo momento Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver a igreja completamente dependente do Espírito Santo. Eu gosto muito de um momento em Atos 9, quando Paulo estava ali orando, né? Ele havia tido aquela experiência com Deus no caminho de Damasco, e ele estava ali orando, estava cego, e ele tem uma visão quando um homem chega e põe a mão sobre a sua cabeça. Naquele exato momento, o Espírito Santo está lá ministrando, numa visão também, no coração de Ananias. E olha, depois você confere, eu não vou abrir,
Mas lá, especificamente, o Senhor diz para Ananias, você vai em tal lugar, na rua chamada direita, lá tem um homem por nome de Saulo. Ananias não conhecia esse homem, conhecia só de ouvir falar, e esse homem está orando, e ele também viu numa visão, quando você chegava e impunha as mãos sobre ele. Eu fico impressionado como o Espírito Santo falava de uma forma específica, com riquezas de detalhes. Então não podemos nos contentar em viver uma vida sem direção, sem desfrutar dessa percepção do Espírito Santo. Talvez você tenha falado, pastor, eu já nasci de novo, eu já estou há tanto tempo servindo ao Senhor, sempre na igreja, nos ministérios, e eu não tenho essa intimidade, eu não consigo ter essa percepção. Sabe, queridos, você precisa separar tempo de qualidade para o Espírito Santo. Não é o quanto você vai ter dele, mas é o quanto ele tem da sua vida, é o quanto ele tem do seu tempo, é o quanto ele tem da sua atenção. E eu quero deixar essa palavra de reflexão para o seu coração. Você não está sozinho. Sabe, o Senhor, ele não foi surpreendido por essa pandemia. Ele sabia que essa pandemia ia acontecer. Ele sabia que esse momento ia acontecer. E ele sabe o que vai acontecer no futuro. E ele quer estar te ajudando hoje, no tempo presente. E ele quer estar te ajudando para coisas do seu futuro. Eu quero, nesse momento, orar com você. Eu quero, nesse momento, separar um tempo aqui para podermos clamar ao Senhor junto. E você pode, nesse momento, orar a respeito disso, dizendo, Espírito Santo, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero aprender a cada dia a ser guiado pelo Senhor. Eu quero depender do Senhor em tudo que eu for fazer, em todas as decisões que eu for tomar. Eu quero o Senhor como meu assistente, como meu advogado, como meu conselheiro, como meu treinador. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando do seu amor, de estar falando de coisas que eu creio, de coisas que eu vivo, de coisas que eu tenho experimentado na minha vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo, ele dá testemunho do Senhor. E nesse momento ele está testemunhando sobre tudo aquilo que eu acabei de ensinar, sobre tudo aquilo que eu acabei de falar. Então eu quero que o Senhor dê testemunho para essa pessoa. Talvez essa pessoa entrou na live, ela foi convidada para participar dessa live, e ela ainda nem te conhece pessoalmente, ela ainda nem entregou a vida para o Senhor. Ela já ouviu falar a respeito do Evangelho, já ouviu falar a respeito daquilo que o Senhor fez, mas ela não tem intimidade, ela não tem relacionamento com o Senhor. Mas eu oro agora para que o Espírito Santo dê testemunho dessas verdades no coração dessa pessoa. Dê testemunho da obra redentora na cruz do Calvário para essa pessoa. Eu oro, Pai, para que esta pessoa que já caminha, que já é filho, essa pessoa que está sobre pressões financeiras, pressões no casamento, pressões emocionais, essa pessoa que está vivendo conflitos, que está vivendo agora sobre um momento de insegurança, que ela se aproprie dessa palavra, que ela receba essa promessa na sua vida, que ela deseje de todo o seu coração conhecer o Espírito Santo e desfrutar dessa promessa maravilhosa, que é ter o Espírito Santo como amigo, como conselheiro, como treinador, como intercessor, esse assistente pessoal que está conosco 24 horas por dia. Ó, Senhor, desperte essa pessoa. Senhor, desperte essa pessoa agora, Pai. Conceda a ela fome e sede do Senhor. Ajuda ela, Pai, a entender e compreender o papel do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, em todos os âmbitos da sua vida. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está operando milagres nessa manhã. Eu sei que o Senhor está agindo, está atuando para a glória do teu nome. Amém. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar, porque fazendo assim você está também sendo um instrumento da parte de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Beijo no coração de vocês, foi um privilégio estar aqui com vocês nessa live e tenha um excelente dia.